Então, continuando a nossa temática de direito administrativo, hoje nós vamos abordar poderes administrativos, né? Poderes que são prerrogativas que a administração tem, né, para desempenhar suas atribuições. Alguns desses poderes são mais também considerados pela doutrina como deveres, né? E é muito importante a gente conhecê-los para que possa definir o mote de atuação do gestor público, como é que ele se comporta, etc. Isso aqui é visto, em geral, em continuação aos princípios da administração pública, tá? Porque esses poderes direcionam a atividade do gestor e eles fazem parte da estrutura do regime jurídico administrativo. Então, vamos ver o que é que significa. Primeiro poder, então a gente tem nós vamos ver aqui com calma, poder vinculado, poder discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e também o poder de polícia. São 6 poderes. Tá? Mas isso não é complicado, tá bom? É uma matéria também um tanto quanto simples. E é claro que existem vários desdobramentos e se você for estudar a legislação como um todo, a gente pode passar aqui várias aulas. Mas do ponto de vista conceitual, isso não é muito difícil. Poder vinculado, na verdade, ele é muito mais encarado como um dever, tá? Mas é aquele que dispõe a administração para a prática de atos vinculados. Ou o que seria ato vinculado? Ato vinculado é aquele em que é mínima ou inexistente a liberdade de atuação do agente público. Na verdade, meus amigos, a maior parte dos atos administrativos são atos vinculados, tá? Ou seja, não há liberdade de atuação para o gestor. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma licença maternidade. Digamos que a Johanna, servidora pública, ela solicite a licença maternidade e leve a certidão de nascimento do filho dela, tá bom? Na verdade, quando isso chega ao gestor, a pessoa lá do departamento, o departamento pessoal, qualquer que seja o órgão que analisa esse pedido dela, ele não vai ter assim discricionariedade. Ah, eu vou dar ou não uma licença maternidade para a Johanna. A lei coloca de modo muito claro. Se é servidora pública, se tem filho, né? E, enfim, o filho nasceu recentemente, tem uma coisa ela pedir uma licença maternidade levando a certidão de nascimento, mas o menino tem 10 anos de idade, aí tudo bem, tá? Mas mostrar que nasceu recentemente, aí ela tem direito à licença. Então não tem assim essa discricionariedade. O gestor, vou olhar para a cara dela, eu gosto dela, não, acho que vale a pena. Não existe discricionariedade. Ele está vinculado ao cumprimento da lei, à concessão daquela licença. A maior parte, meus amigos, dos atos administrativos são assim. Se enquadra na lei, ou pode ou não pode, tá? A maior parte. Mas existem também atos discricionários. Esses atos discricionários, na verdade, a discricionariedade não é o agente que escolhe ser discricionário. É porque a lei, quando vai dispor sobre o conteúdo daquele ato, coloca que a administração vai poder escolher na verdade, vai poder fazer um juízo de conveniência e oportunidade, tá? Esse ato discricionário, eu vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro. A concessão de licença para fins particulares. O servidor público tem previsto, o servidor público federal, os estaduais e municipais também têm, é bem comum esses dispositivos estatutos, tem o seguinte direito, que ele pode pedir licença para fins particulares, mas essa licença, ela é a critério da administração. Quando tem essa expressão na lei, o servidor público pode solicitar licença para fins particulares que será concedida a critério da administração. A lei coloca isso. Quando a lei coloca essa expressão a critério da administração, ela está dando uma margem de discricionariedade, né, de liberdade, para que o gestor superior hierárquico possa saber, né, se é conveniente, se é oportuno conceder uma licença para esse servidor, tá bom? Então, por exemplo,
Ah, estamos em pandemia e o servidor que solicita licença para fins particulares é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, um médico, etc. E os hospitais tiveram perdas de funcionários que faleceram, de servidores que estão de licença saúde, etc. E essa pessoa tirar licença para fins particular, porque ele quer descansar e tal, bem, a administração pública não fez concurso, não teve como fazer, e assim, nesse momento, não é conveniente conceder uma licença para fins particulares, ok? Então, assim, cabe ao gestor explicar de modo fundamentado, escrever o porquê, né? O servidor fulano de tal solicitou a este órgão licença para fins particulares. A administração pública, no momento, não pode conceder porque está com um número mínimo de servidores, né? Isso vai comprometer o atendimento no hospital tal, né? Futuramente, quando passar a crise pandêmica e for realizado um novo concurso, ou quando os 5 servidores que estão afastados por licença saúde e tal retornarem, ele pode reapresentar o pedido para que seja analisado. Ou seja, ele faz uma fundamentação para explicar, né, o porquê que não é conveniente conceder aquela licença. Então, entenderam, meus amigos? Então, esse poder discricionário, na verdade, não é o gestor que escolhe, é a lei que, quando vai dispor sobre um determinado instituto, ela dá essa margem de discricionariedade para o gestor. Detalhe importante que eu queria que vocês colocassem como observação no poder discricionário. Quando a lei traz conceitos indeterminados, há discricionariedade, tá? Por exemplo, alguns alguns dispositivos do poder sancionador, do poder disciplinar, há algumas expressões genéricas, tipo assim, praticar conduta escandalosa. O que é conduta escandalosa? A lei deu uma certa discricionariedade para que o gestor enquadre e veja o que é conveniente, com tudo. Outro detalhe, a análise de conveniência e oportunidade, ela se dá conforme o interesse público, né? Não é conforme o interesse do gestor, tá certo? Por exemplo, aquele médico lá que solicitou a licença para fins particulares. Não acho que é bom nesse momento, eu estou muito ocupado e tal. Tem que ser uma fundamentação de interesse público. Não é o seu querer, eu não gosto dele. Não... Tem que ser uma fundamentação de interesse público, tá? Mas voltando aqui, quando a lei traz conceitos indeterminados, por exemplo, conduta escandalosa, né? O servidor público cometeu conduta escandalosa, está sujeito a uma advertência ou suspensão. O que é conduta escandalosa? Tá? Então, quando a lei coloca um dispositivo dessa natureza, ela dá liberdade à comissão de sindicância, à comissão que vai julgar um processo administrativo disciplinar, enquadrar ou não a atitude do servidor público que praticou um ato como conduta escandalosa ou não. Tá certo? Eu acho que até já dei exemplo para vocês, né? Digamos que eu me levantasse aqui, tá? E eu tivesse sem calça, tá bom? Só com blusa, sem calça. E aula gravada aqui, né? Aí, enfim, eu nem me toco e tal. E um aluno denuncia, né? Isso vai lá para a administração pública. O professor estava sem roupa e tal, estava só com a blusa, se levantou enfim, mostrou as partes íntimas e tal. Isso é conduta escandalosa? Vai caber à comissão disciplinar entender que sim ou que não, tá? Conforme o interesse público, ok? O que é que o senhor faria, professor? Não sei, né? Não sei. Pelo menos tem que ver aí, tá? Tem que ver quantos segundos, se foi um negócio que não deu para ver nada, né? Se que foi um negócio assim muito. Tem que ver. Tudo é um contexto, né? Tá? Se o professor se levanta e passa aqui 10 segundos em frente à câmera, aí tem que ver
E os alunos ligam o microfone, falam, isso ficou gravado. O professor ele não quis nem saber, aí começa a aumentar a gravidade do ato, tá certo? Se não for um descuido, ele se virou para pegar alguma coisa, quem sabe uma advertência, né? Para que o servidor tenha mais atenção. Ok? Então, quando a lei traz conceitos indeterminados, bons costumes, ordem pública, interesse público, etc., há discricionariedade. Ok? Continuando. Então, os atos administrativos, eles vão poder ser discricionários ou vinculados. Então, um poder vinculado, na verdade, é um dever do agente agir sem liberdade ou é mínima a sua liberdade de atuação. O poder discricionário, ele já vai ter mais liberdade. Essa liberdade é conforme a conveniência e a oportunidade, tá? Lembrando que essa análise conveniência e oportunidade, ela é motivada, certo? Ela tem que ser escrita, em geral, escrita, tá? Nem sempre vai ser escrita, mas em geral, sim. Poder hierárquico, pessoal. Poder hierárquico é aquele que a lei confere ao superior. Eu falei para vocês. Essa ideia de hierarquia, as pessoas confundem muito com forças armadas, né? E nas forças armadas essa questão de hierarquia ela é bem presente. Mas a hierarquia não é uma questão de forças armadas, né? Ela faz parte da administração pública, no conceito de eficiência, tá bom? Não é uma coisa, a hierarquia é algo ruim. Inclusive, quando você é criança e está praticando, né, esportes, o desporto ele ensina muito essa questão da hierarquia, da, da atitude em equipe, etc. E a hierarquia não é algo ruim, é para fins de funcionamento mesmo, da administração pública, para o bom funcionamento. Então, é o poder que confere ao superior as prerrogativas de dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanção, delegar competência, avocar para si competência, ok? Já pensou se não tivesse hierarquia no departamento? Então, no departamento de Direito Público, que é o que eu leciono, uma professora pede licença de saúde porque está grávida e tal, e está com gravidez de risco, pede licença, e o chefe do departamento, professor Felipe, o senhor vai precisar dar no próximo semestre a disciplina de direito tal, né? Aí já pensou, não, não quero, não vou, tá? Então não tem esse querer, não vou. O meu superior hierárquico determinou, está dentro da minha carga horária, eu vou ter que cumprir com isso, ok? É para fim de funcionamento, porque senão tem que ter certa ordem, né? O cara dizendo que não quer, que não vai fazer, tá? Ele pode se negar, logicamente, eu posso me negar por uma ordem que for manifestamente ilegal. Aí tudo bem, né? Hierarquia tem limite na legalidade. Eu já dei um exemplo na aula passada para vocês. Quando estava falando de competência, se o reitor da universidade determina que eu faço uma defesa de um processo, eu posso me negar a cumprir a ordem dizendo o seguinte, ó, eu não sou competente do ponto de vista legal para fazer a defesa, isso é um ato privativo de um procurador e não de um professor, ok? Então, nesse sentido, eu posso me negar a cumprir uma ordem em nome, inclusive, de interesse público, né? Porque, assim, eu não posso estar praticando um ato que futuramente venha a ser declarado nulo, ok? E vai comprometer a defesa da administração pública da universidade, tá? Então, hierarquia, ela não tem que ser vista como algo negativo, faz parte da estrutura do planejamento da gestão pública, ok? E é um poder que tem, um dos poderes administrativos, ok? Continuando, poder disciplinar. Poder disciplinar, o poder sancionador, etc., ele, ele tem aqui duas subdivisões, tá certo? Primeiro, que é o mais comum, né? É aquele que vai ser exercido para que um agente público, né, um servidor público ou um empregado público, etc., seja punido internamente pelo fato dele ter cometido infração funcional. Então, o professor Felipe Braga
cometeu uma ofensa contra a Mariana, o professor Felipe Braga deu um tapa no Milton, essas coisas absurdas aí, o professor Felipe Braga xingou e tal, isso aí pode ensejar, logicamente, né, um processo disciplinar que eu venha a ser punido com advertência, suspensão, demissão, etc. Ok? Então, poder disciplinar, o poder de aplicar penas face ao cometimento de uma infração pelo servidor, tá? Só que essa aplicação, essa disciplina, ela pode existir também com o particular. Só que aqui, pessoal, isso aqui é muito sucinto. É muito sucinta a diferença entre a aplicação de uma pena de um poder disciplinar com uma aplicação de uma pena do poder de polícia. E aí, quando a gente for ver o poder de polícia já já, vocês vão entender melhor isso. Então, aqui, a aplicação a aplicação de uma pena no poder disciplinar para um particular, através do exercício do poder de polícia, ela existe para o particular que tem um vínculo jurídico específico, como, por exemplo, um vínculo contratual. Então, por exemplo, se a, a Marina ela tem uma empresa de segurança e essa empresa de segurança tem um contrato com a administração pública, e no contrato diz o seguinte, ó, na sede tal da administração pública é necessário ter permanentemente, 24 horas por dia, 4 seguranças, tá certo? Um no portão A, no portão B, no portão C e no portão D. Então, 24 horas por dia, teremos que ter segurança lá. Aí eu gestor, chego lá na repartição pública, no órgão que tem que ter segurança, e não tenho segurança. Aí eu vou lá ver, não, ele estava doente, não veio. Aí eu vou no outro dia, não, ele bateu a moto. Ah, no outro dia, não, ele. Bem, está havendo aí um claro descumprimento do contrato que foi assinado com a administração pública. A empresa da Marina está recebendo, sei lá, R$ 30.000 para ter os 4 segurança por mês. Então, cabe a ela fazer um plano de gestão pelo qual ela mantenha permanentemente os seguranças. Se um faltou, contrata outro temporariamente, mas dê o seu jeito. Não pode deixar descoberto, até porque vai ter férias, vai ser necessário esse tipo de imprevisto acontece, então não pode ter esse vácuo aí de cobertura de segurança, tá? Então, o poder disciplinar ele ocorre aqui com o particular para quem tem um contrato, aí tem um vínculo contratual. Aí, se eu descumpro o contrato, eu aplico uma pena. Que pena, professor? Pode ser uma advertência, pode ser uma pena de multa, tá certo? Enfim, vai ter que ver o contrato administrativo. A própria lei de licitação em contratos também prevê algumas sanções. Ok? Querem perguntar qualquer coisa, fiquem bem à vontade. Tá? Mas estão vendo que é, de certo modo, tranquilo. Poder regulamentar. Poder regulamentar, ele, o poder disciplinar, etc. Desculpe. Poder regulamentar, o poder normativo, desculpe. Ele é aquele, na verdade, a maior parte da doutrina coloca que ele é um poder dado ao chefe do executivo. Eu complementei aqui e coloquei e demais autoridades na forma da lei, né? Mas é um atributo dado ao chefe do executivo e a demais autoridades para editar atos gerais e abstratos destinados a dar fiel cumprimento às leis. Que atos são esses? Eu coloquei exemplos: decretos, regulamentos, portarias, resoluções, instruções, etc. Então, a lei confere, geralmente, às autoridades, às pessoas que são dirigentes máximas de órgãos públicos, certas liberdades para dispor, né, para regulamentar algo que a lei tenha colocado, tá bom? Mas essa regulamentação, ela é feita conforme a lei. Não é assim, ah, eu vou regulamentar a roupa pela qual os alunos vão ingressar em sala de aula.
regulamento número tal. Artigo 1º. Os alunos de direito administrativo só podem entrar na sala de aula homens de calça jeans, mulheres de calça jeans ou saia que seja abaixo do joelho. Artigo 1º. Artigo 2º. As moças não podem utilizar blusas que mostrem os ombros. Nenhum tipo de blusa de... Nem sei o nome disso, roupa de mulher. Top, sei lá que tipo de coisa é. Mas não pode mostrar os ombros, tá? Tem que ser aqui com gola e tal, só do pescoço para cima. Artigo 3º. É proibido entrar na sala de aula mostrando alguma tatuagem. Artigo 4º e tal. Eu não tenho esse poder para fazer esse decreto, uma portaria. Eu não tenho esse poder normativo. A lei vai dar como atribuição do meu cargo, aí aqui é o requisito de competência, né? Tem muito a ver com o poder regulamentar. A lei que colocou o meu cargo, coloca dar aula e tal, eu não posso criar esse tipo de coisa, tá? Mas, na verdade, mesmo que desse esse poder, mesmo que a lei desse esse poder, eu estaria sendo inconstitucional, né? Essas questões que eu coloquei para vocês, porque é preconceito. Estou falando de forma de preconceito, tá? Preconceito, sei lá, da forma de liberdade de se vestir, liberdade de exprimir, de mostrar o seu corpo, etc. Tá? Ok? Então, assim, professor, como é que ele funciona? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei até o caso da faixa de pedestres. A lei, Código de Trânsito, coloca lá, por exemplo, que nas ruas, rodovias e avenidas terão faixas de pedestre em locais de grande movimentação de pessoas. Aí coloca lá o artigo. Não estou nem dizendo que existe esse artigo, estou fazendo aqui um pressuposto. Digamos que o Código de Trânsito coloca assim: cabe à União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios dispor sobre a faixa de pedestre. Tá? Aí vem o prefeito de Fortaleza e coloca o seguinte: a faixa de pedestre no município de Fortaleza terá a largura de 50 centímetros, o comprimento de 3 metros, a distância de uma faixa para outra é mais 50 centímetros, e vai compor a extensão lá da rua, ou da avenida, ou da rodovia. Tá? Aí vem um outro prefeito, a faixa de pedestre no município de Sobral também terá a cor branca, mas em alguns locais estratégicos poderá ter a cor amarela, vermelha, verde, rosa, etc., para denotar a preservação da liberdade sexual e tal. Enfim, está regulamentando a faixa de pedestre, tá bom? Pode, pode. Se a lei deu esse poder para o gestor, para o Estado, para a União, para o município, ele pode. O que não pode, por exemplo, é o seguinte: quem o veículo que ultrapassar a faixa de pedestre e atropela uma pessoa ou causa em risco a vida de uma pessoa porque ela estava na faixa, etc., vai pagar uma multa de R$ 1.000. Não, a lei deu poder. Isso é um abuso do poder regulamentar. A lei deu poder para que tão somente você regulamentasse como vai ser pintada e criada a faixa de pedestre. A lei não deu poder para que os municípios imponham, criem sanções para quem descumprir. Pode até ser que a lei faça isso, tá? Mas o Código de Trânsito não faz. O Código de Trânsito já mesmo regulamenta a multa para quem descumprir, quem pisar, quem, enfim, violar a faixa de pedestre, tá? Ok? Então, o poder regulamentar é esse poder que a lei confere a algumas autoridades, tá certo? Na verdade, não é nem, a palavra autoridade não está nem bem empregada, né? Mas algumas pessoas que dirigem repartições, são chefes, etc., um poder para estar dispondo, regulamentando a lei. Isso acontece em todo órgão público, tá? No departamento, na faculdade de economia e administração, e contabilidade, atuária, etc. Vão ter lá portarias, regulamentos e por aí vai, ok? Então ele não pode inovar, ele vai regulamentar. Aqui, meus amigos, há muito abuso. Todo dia eu leio um regulamento que tem um abuso do poder regulamentar. Todo dia.
que o gestor ele ultrapassa o limite que a lei deu, aí tem que solicitar. Se você estiver sendo prejudicado, tá? Você solicita a revogação, a anulação, entra com um processo para anular, tanto faz. Ok? Coloquei uma observação aí. Decreto autônomo, né? É um decreto editado diretamente a partir do texto constitucional. Ele não vai ter base normativa, do nada, né? Mas são hipóteses específicas aí que estão previstas no artigo 84 da Constituição, né? Que é disposto sobre a organização e funcionamento da administração, desde que isso não implique em aumento de despesa ou criação e extinção de órgão. Então, por exemplo, um decreto autônomo falando sobre, sei lá, um decreto do presidente da República falando sobre a administração pública federal, sobre um decreto que fala uma coisa aqui que não tem regulamentação, tem tanta coisa, um manual de escrita de ofícios, manual de redação oficial. Tá? O presidente da República edita um decreto colocando a redação oficial no Brasil será baseada nos seguintes termos. Artigo 1º. Os ofícios devem conter necessariamente a fundamentação legal, ou seja, a base normativa que dá competência ao subscritor para a prática daquele ofício. Artigo 2º. Então, ele vai dispondo sobre a redação oficial, que é muito comum, né? Redação oficial, as pessoas emitem ofícios, certidões, pareceres, e como não há algumas formalidades, é bom que ela seja prevista, tá? Então é isso, ok? Também pode ser para extinguir cargos ou funções públicas quando vagas. Então, por exemplo, pode ter um decreto autônomo na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, tinha cargos antigos, tipo o operador da máquina gráfica tal, que a universidade tinha umas máquinas gráficas antigas, não só a Universidade Federal do Ceará, a administração pública como um todo, grandes impressoras eram importadas da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, era um negócio, parece aquele jornal, né, aquelas máquinas bem grandes. Hoje não. Hoje são essas impressoras portáteis, né, que a administração pública faz uma licitação, compras duram vários anos. A minha impressora, pessoal, esse aqui é um caso que precisa, vou mostrar a foto dela para vocês, ó. Essa minha impressora aí, eu comprei quando eu me formei em Direito, em 2002. A impressora a laser, é impressionante, ela nunca quebrou. 20 anos. Olha, eu já imprimi não sei nem quantos milhões de folhas nessa impressora. É impressionante como esse troço aí funciona, tá? Impressionante, tem 20 anos. Não, tem 19 anos, vai fazer 20 anos no próximo ano, né? Pois é, a Mônica aí. Ele é mais velho que coisa, uma impressora a laser que tem 20 anos. Acho que é o eletrodoméstico que eu tenho que mais durou. Essa impressora aí. Tá? Então, aí tinha esse cargo lá de cara que apertava, que fazia manutenção. Como a universidade comprou impressoras, o presidente da República, ele fez isso, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, no ano passado. Ele fez um decreto extinguindo vários cargos, né? Porque eram cargos que não tinham mais fundamento de existir, tá? A administração pública não desempenhava mais aquelas atribuições, ok? Poder de polícia, pessoal. Poder de polícia é aquele que ele traz uma maior complexidade, não que ele seja difícil, tá? O que é o poder de polícia? Na verdade, quem traz o conceito de poder de polícia é o próprio Código Tributário Nacional, né? Esqueci qual é o dispositivo, artigo 46, 76. Mas, enfim, é aquele que dispõe a administração pública, deixa eu ler aqui com vocês, para, na forma da lei, né? Olha aqui quando eu repito muito, na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei, tudo no direito administrativo é legalidade, né? Isso na forma da lei vai estar sempre presente na nossa vida. Então,
É o que dispõe a administração pública para, na forma da lei, condicionar ou restringir o uso de bens. Vamos interpretar isso aqui. O que é condicionar ou restringir o uso de bens? Por exemplo, eu condiciono o uso do veículo 78. Obrigado, viu, Camila? Não é o 76, não, é o 78. Cole aí, por favor, no chat o artigo 78. Você condiciona o uso de um veículo a você ter uma carteira de habilitação. Você só pode usar o veículo se tiver uma carteira de habilitação, tá? Eu vou restringir o uso do veículo a vias públicas. Você não pode usar veículo, sei lá, subindo uma calçada. Calçada não é via pública, ok? Eu vou restringir o uso do veículo à velocidade de 60 quilômetros por hora em certas vias, 80, 110, 50. Ou seja, o poder de polícia é aquele que dispõe a administração pública para condicionar ou restringir o uso de bens. Ah, o meu som, ele pode ter uso restrito. Eu não posso aumentar o volume quando eu quiser, né? Até o limite, tá certo? Eu posso, o que mais? Condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício dos direitos e a prática de atividades privadas, visando a proteger os interesses gerais da coletividade. Tá? Então, deu para entender, né? Eu vou condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos. Alguém quer falar? Professor, eu queria que você explicasse de novo essa parte aí, por favor. Vou explicar. Deixa eu ler aqui o artigo 78 do CTN, que a Camila colocou. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção de mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes ou de concessão de autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ok? Então, o poder de polícia, eu queria até, antes de voltar a ler esse conceito, falar a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, tá? Porque a gente pensa muito na palavra polícia, né? E pensa logo nas forças de segurança, tá bom? Só que essa polícia aí, que a gente fala aqui no direito administrativo, não é a polícia força de segurança. Pode até ser uma segurança, segurança alimentar, segurança sanitária, né? Mas aqui não é a segurança pública, do ponto de vista do artigo 144 da Constituição, que fala de Polícia Civil, Polícia Federal. Eu coloquei aqui na observação, né? A polícia administrativa, ela vai apurar infrações administrativas, vai incidir sobre atividades, bens e direitos. A polícia judiciária, ela vai averiguar ilícitos penais, ela vai incidir sobre pessoas, sobre a polícia, e é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. São essas polícias que vão fazer a investigação de crimes, tá bom? Então, mais uma vez, o que é que faz a administração polícia, né? Quais são os órgãos de polícia? Na verdade, toda a administração vai exercer o poder de polícia. Não é só os órgãos de vigilância sanitária, né? Enfim, o poder de polícia, que é esse poder de restringir o uso de bens, restringir o exercício de direitos, ele existe até na própria universidade, tá? Então, por exemplo, na própria universidade, o, o, uma pró-reitoria, etc., pode restringir o exercício de, sei lá, uso de bens. Você não pode utilizar na faculdade de medicina tal produto porque ele pode trazer contaminação. Na faculdade de farmácia,
Do mesmo modo, você não pode trazer nenhum alimento para o laboratório. Você está restringindo o exercício do seu direito de ir e vir, de se alimentar e tal, pelo fato de ser de interesse público, né? De segurança, de higiene de órgão, de higiene de ordem, você manter aquele ambiente limpo, tá? Ou a prática de atividade privada, por exemplo, eu quero praticar esporte. Através do poder de polícia, a administração pública pode limitar a prática desportiva. Por exemplo, não pode utilizar bicicleta em calçadas, algumas calçadas, tá? O poder público pode colocar isso. A bicicleta vai andar pela ciclovia ou pela rua, pela calçada é só o pedestre. Por quê? É para proteger o interesse público, para que as pessoas não sejam atropeladas, tá? Em nome da segurança. Ok? Então, isso é exercício do poder de polícia. Detalhe, pessoal, mais uma vez, é o que dispõe a administração pública, olha o conceito, para na forma da lei. O poder de polícia ele é todo feito com base na lei. Eu não posso chegar aqui, ei, cidadão, você não pode fazer isso. Esse não pode na forma da lei. A administração pública só pode impor a restrição do uso de bens, etc., na forma da lei. Se a lei não deu a esse gestor esse poder, ele não pode estar impondo tal restrição. Ah, nessa praça aqui você não pode andar de bicicleta. Tem que ver se tem lei nesse sentido. Tá bom? Se não tiver lei, por exemplo, no município de Fortaleza não tem lei, aí tem que ver se nessa praça tem a placa. A placa foi colocada pelo diretor da Secretaria Regional. Ele vai verificar se nesse tipo de praça tem um fluxo grande de pessoas e é necessária a restrição ao uso de bicicleta. Tem praça que tem praça que não. Então, o poder de polícia ele vai sendo manifestado de diferente forma. Ok? Vamos continuando e depois vocês vão perguntar, vão entender melhor. Modalidade de exercício do poder de polícia. Ele pode ser feito de maneira preventiva, eu coloquei aqui, ou repressiva. A preventiva, eu coloquei aqui licença, né? A licença é um ato administrativo vinculado. O particular, que é detentor de um direito subjetivo e preenche com todos os requisitos para o seu gozo, ele vai ter o direito, né? Por exemplo, licença para dirigir, licença para construir. Isso não é um ato discricionário, é um ato vinculado. Se você passou na prova de rua, passou no exame psicotécnico, passou no exame de saúde, pagou a taxa, você vai ter o direito de receber. E tem a idade, logicamente, né? Que você só, aliás, você só vai para fazer esses exames se você tiver idade, né? Então, se você cumpriu com esses requisitos, você vai ter direito à sua licença para dirigir. O gestor não vai olhar para a sua casa, não, eu acho que ele pode, que ele não pode. Licença para construir. Se você apresentou o projeto, se você apresentou, e esse projeto está dentro das conformidades do plano diretor da cidade, etc., todos os limites para construir, tudo está presente, pagou a taxa, vai ter o direito de receber sua licença para construir. Não é discricionário, o gestor não vai olhar para você, não, eu acho que ele merece, eu acho que ele não merece, tá bom? Então, é um exercício, para que que isso por que que isso é uma forma preventiva, né? É para prevenir que as pessoas abusem do exercício do direito de usar aquele bem, né? Se não existisse carteira de habilitação, qualquer pessoa comprava um veículo e saía aí feito maluco nas ruas, tá? É para isso que tem que ter habilitação. É para isso que a Capitania dos Portos exige uma certa autorização para você dirigir uma lancha, um jet ski. É para isso que a ANAC exige um curso para você pilotar um drone, senão você vai... Enfim, um drone pode bater no avião, se você utilizar ele perto de uma zona de aeroporto e tal. Então tem que ter limite ao exercício de direitos, ao uso de bens públicos ou privados, tá bom? Então o poder de polícia é feito de maneira preventiva para isso. Ele pode ser feito de maneira preventiva, eu coloquei, através também de forma discricionária, que é o caso da autorização. A autorização é um ato discricionário, porte de arma, né? Um porte de arma é um ato discricionário. Então,
Existem requisitos mínimos para você ter uma arma, que é tipo ser maior de 18 anos, não ter antecedentes criminais, fazer tipo um exame psicotécnico, acredito eu. Mas mesmo assim ainda tem uma entrevista com um policial federal. E nessa entrevista ele vai ter discricionariedade de verificar se você tem ou não capacidade para usar uma arma, tá bom? É discricionário, ele vai ver, enfim, vai conversar com você, falar do seu histórico, o que é que você faz e tal, com quem você mora, você é casado, é solteiro, você já foi assaltado, vai perguntar várias coisas e para ter minimamente um feedback se aquela pessoa é ponderada, né? Claro que em entrevistas as pessoas mentem bastante, né? Mas o policial, ele é treinado para descobrir se as pessoas estão mentindo. Assim como o advogado, assim como o magistrado sabe que a parte está ou não mentindo, que a testemunha está ou não, ele insiste nas perguntas para que ela entre em contradição e a máscara caia, tá bom? O poder de polícia pode ser também feito de modo repressivo. Como assim repressivo? Existe a lei, ela impõe condicionamentos à atividade privada, ao uso de bens, e a pessoa descumpre a lei. E aí o que é que faz a administração pública? Repreende, tá? Pode ser feito através de multa, por exemplo, a lei, Código de Trânsito, através do poder de polícia, limita a velocidade em certos locais, né? A pessoa ultrapassa o limite de velocidade e vai ser sancionada com a multa. Cuidado, para na prova vocês não confundirem essa sanção, olha o que eu falei, do poder de polícia com sanção do poder disciplinar. Não confundam isso, tá? Pelo amor de Deus, vão ter várias questões de concurso sobre isso. A sanção do poder de polícia, ela é aplicada ao particular, né, ao cidadão de maneira genérica. A sanção do poder disciplinar é aquela pelo fato que tem um vínculo jurídico específico, um contrato, por exemplo, e a pessoa descumpriu o contrato. Tem nada a ver com sanção aqui de polícia. Então, multa, interdição de estabelecimento, suspensão do exercício de direitos, suspensão do direito de dirigir, demolição de construção irregular, embargo de obra, destruição de gênero alimentício impróprio, apreensão de mercadoria, isso tudo é forma de exercício do poder de polícia. Dentre outros, tá? Dentre outros. A lei pode prever outros. Por exemplo, a apreensão de uma bicicleta, né? Você está andando de bicicleta em um local que é proibido, tá? Então, apreende, multa, você vai ter que pegar a bicicleta lá na regional tal quando pagar a multa. Tá certo? E por aí vai. Alguma pergunta? Tá dando para entender melhor o poder de polícia? Ele não é tão simples assim, tá? Vamos resolver exercícios sobre esse assunto. Coloquei que não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas da iniciativa privada, tá bom? É só um detalhe. Abuso de poder. Estamos terminando. Pessoal, o exercício dessas prerrogativas, poder de polícia, poder discricionário, poder vinculado, etc., ele pode ser realizado de forma ilegítima, né, de forma arbitrária, tá bom? Quando o agente público age com abuso, tá, esse abuso ele vai estar enquadrado de duas maneiras, né? Excesso de poder ou desvio de poder. O excesso de poder ocorre quando o agente não tem competência. Competência que eu estou falando aqui é a competência requisito do ato administrativo, né? Não tem competência quando ele não tem previsão na lei para desempenhar aquelas atribuições, tá? O cargo dele não dá direito a ele fazer aquelas atribuições, tá? Por exemplo, eu, professor Felipe Braga, fiz um regulamento colocando lá a forma pela qual vocês deveriam se vestir para entrar na sala de aula. Isso é um excesso de poder, eu não tenho competência para isso, tá? E o desvio de poder? Desvio de poder
ocorre quando a atuação do agente público, embora dentro do uso da sua competência, contraria a finalidade, tá certo? Finalidade de interesse público, finalidade prevista na lei, etc. Desvio de poder é sinônimo de desvio de finalidade, tá? Então, eu tenho competência para usar o veículo da universidade, eu sou o reitor, tá bom? Só que eu utilizo o veículo da universidade para fazer turismo. Eu vou lá para Jericoacoara com a minha família no veículo da universidade, tá certo? Ok? Ou então, eu sou reitor e eu posso nomear uma pessoa, tá? E só que eu nomeio aquela pessoa, enfim, não para que ela desempenhe um cargo público, mas para que ela faça outra questão. Então, nomeio uma pessoa que não passou no concurso público, tá? Então, isso vai ser um desvio de finalidade. Então, não confundam. O abuso de poder pode ser enquadrado. Isso cai muito em prova, pessoal. É impressionante. E cai em prova só essa palavrinha, né? Misturando excesso de poder com desvio de poder. É só isso que cai, tá? Por exemplo, é desvio de poder o fato do agente público não ter competência. Na verdade, isso é excesso de poder, não desvio. Há excesso de poder quando o agente público pratica ato em desconformidade com o interesse público. Não, isso não é excesso de poder, isso é desvio de poder. Então, só cai essa mistura de palavras, ok? Então, não confundam, revejam bastante e, enfim, vamos agora tirar uma dúvida. Vou interromper aqui a gravação.